Fala galera, tudo beleza com vocês? Espero que vocês estejam tudo beleza, tudo bem. Olha só, a prática dessa semana nós vimos lá o vídeo do rapaz lá fazendo o quê? Produzindo o gás chamado gás acetileno. E o nome dele vai ser etino, certo? Então esse meu gás, que é o acetileno, ele tem o quê? Como foi que o rapaz fez lá a obtenção? Ele colocou carbeto de cálcio, que é essa substância aqui, ó, CaC2, que é o carbeto de cálcio, misturou com a água. Então, os dois reagiram, formou uma solução básica, que é o hidróxido de cálcio, certo? Mais o gás acetileno. Esse C2H2 é o meu etino, ou acetileno, certo? Como é que ele evidenciou a produção desse gás? Depois ele explodiu, né? Ou seja, esse gás aqui é extremamente inflamável, certo? Então vamos lá. Aí a pergunta é: escreva a reação balanceada para a obtenção do acetileno. Então, o que é que eu vou colocar lá? Vou colocar o carbeto de cálcio, CaC2, carbeto de cálcio, mais 2 moléculas de água, H2O, que vai originar o hidróxido de cálcio, CaOH2, certo? Mais o meu etino, que a fórmula dele é C2H2. Então a fórmula fica CaC2 mais 2H2O, setinha, CaOH2, C2H2, certo? Aí ele pergunta lá, olha que pergunta muito fácil. O que foi queimado no experimento? Qual foi o nome do gás que nós produzimos? Então, eu tenho 3 opções. Ou você pode dizer que é o etino, ou você pode dizer que é o acetileno, ou a mesma coisa, é o gás acetileno, que é um gás extremamente inflamável, certo? E na terceira pergunta, nós temos lá o que? A que temperatura da chama pode chegar durante a combustão do acetileno? Nós vimos que o acetileno, a chama dele, ele tem um poder calorífico muito alto, né? É até utilizado em maçaricos, né? A chama dele pode atingir, até 3.000 graus Celsius, pessoal. 3.000 graus Celsius, não é brinquedo não, viu? É muito quente, é muita temperatura, certo? As pessoas que manuseiam esse gás lá, quando estão fazendo solda, tal, usando um maçarico, eles têm que ter muito cuidado e tem que ter uma proteção, uma roupa específica, porque se for pegar uma queimadura, já foi, viu? Então vamos lá. Próxima questão, certo? Quarta questão. Qual a função da fenolftaleína, pessoal? A fenolftaleína, ela é o quê? É o indicador ácido-base. Esse indicador ácido-base, ele serve para indicar se a solução é ácida ou se a solução é básica. Vocês viram que essa fenolftaleína, em meio ácido ou neutro, ela fica incolor. E quando eu tenho uma base, ela fica um roxo, meio rosa, meio lilás, que foi o que apareceu no experimento. Ela ficou meio rosa ou meio lilás porque durante a produção lá teve o que? O hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, ele é o que? É uma base. Então, por isso que eu utilizei essa fenolftaleína para evidenciar a presença da minha base hidróxido de cálcio, certo? Muito bem.
Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aqui, só que agora nós vamos para as questões da teórica, né? Então no vídeo lá vocês tiveram aula de alcinos, né, que são hidrocarbonetos que têm a presença da tripla ligação entre os carbonos, e nós vimos também os alcadienos, que eles têm o quê? Duas duplas. Então se tem duas duplas é alcadienos, tiver apenas uma tripla é alcino. Então vamos lá. Primeira pergunta. Indique a afirmação incorreta referente à substância química acetileno ou o etino. Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal, dando lá. Marque a opção incorreta. Então vamos lá. Letra A. O acetileno é um gás utilizado nos maçaricos de solda. Certo. Letra B. A fórmula molecular do acetileno é C4H4. Imagine um composto com 4 carbonos e 4 hidrogênios. Olha só. Porque ó, se tem 4 carbonos, o acetileno, que é o eteno, só tem 2 carbonos. Quando ele diz que a fórmula molecular é C4, então ele quer dizer que é um hidrocarboneto com 4 átomos de carbono, que aqui na minha opção não dá. Então aqui poderia ser um butino, certo? Mas alcino não pode, certo? Então vamos lá. Letra C. O nome oficial do acetileno é etino. Está correto. Letra D. Na combustão total do acetileno forma-se gás carbônico e água. Certíssimo. Entre os átomos de carbono do acetileno há uma tripla ligação, exatamente, que é o etino, né? Tem uma tripla ligação entre os carbonos. Então, as 4 opções estão corretas. A única que está incorreta vai ser a letra B, certo? A letra B, a fórmula molecular do acetileno é C2H2 e não C4H4. Vamos lá para a segunda questão. Minha segunda questão diz assim, vamos lá. O hidrocarboneto que apresenta a fórmula abaixo pertence à série dos... Então vamos lá. Os alcanos, eles possuem o quê? Ligações simples entre os carbonos. Eu já estou observando que esse meu camarada aqui, ele tem uma dupla, 2 duplas. Então não pode ser alcano, pois o alcano, todas as ligações entre o carbono são simples. Os alcenos, eles possuem apenas uma dupla ligação entre os carbonos. Os alcinos, ele vai ter o quê? Uma tripla ligação entre os carbonos. Os alcatrienos são compostos que vão ter tri em. Em significa dupla, tri 3. Então vai ter 3 duplas. Aqui só tem 2, então vai ser alcadi, ou seja, 2 em dupla. Então vão ser compostos que vão ter 2 duplas entre os carbonos. Vocês observarem aqui, ó, H2C dupla, CH, CH2, CH dupla, CH2. Então eu tenho 2 duplas. Então isso aqui é um alcadieno. Por quê? Porque vão ter 2. 2 o quê?
em. Em é dupla, então vai ter duas duplas. Vamos lá, terceira questão. Indique a nomenclatura do composto abaixo. Então vamos lá, pessoal. Primeiro passo, vou contar quantos carbonos tem. Então vamos lá, vou contar quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4 carbonos. Ok, tenho 4 carbonos. Agora eu vou identificar onde estão as duplas. As duplas estão entre o carbono 1 e o carbono 2 e está entre o carbono 3 e o carbono 4. Muito bem. Então, se está entre o carbono 1 e o carbono 2, eu vou pegar o menor número, que o menor número vai ser o quê? 1. Se está entre o 3 e o 4, eu vou pegar o menor número, que vai ser o número o quê? 3. Então, o nome desse composto vai ser o quê? Ó, onde é que estão as duplas? Entre o 1 e o 2, então eu pego o número 1. Entre o 3 e o 4, eu pego que número? 3. Então, o nome desse composto vai ser 1,3. Quantos carbonos nós temos? 1, 2, 3, 4. O prefixo para 4 átomos é o quê? But. Ok? Essa letrinha aqui A é só para o nome ficar mais bonito, certo? Então, butar. Aqui é a classificação do quê? Di, porque eu tenho duas duplas. Então, é di. O en é a dupla. Então, di-en significa que eu tenho duas duplas. Onde estão as duas duplas? No carbono 1 e no carbono 3. Então, o nome desse composto aqui, do meu hidrocarboneto, vai ser 1,3 butadieno. Professor, e por que não é a letra B? Porque esse 2 aqui está errado. Porque a dupla está entre o carbono 3 e o carbono 4. E esse aqui, por que está errado? Pente. Eu tenho 5 átomos de carbono? Não, só tenho 4, então é but. Então, pente, errado. Pente está errado. Então, resposta 1,3 butadieno. Isso aqui é um alcadieno. Meu hidrocarboneto possui duas duplas. E aí, vamos dar continuidade aí à nossa quarta questão. Indique a nomenclatura do composto abaixo. Então, o primeiro passo, como sempre, é contar a quantidade de carbonos. Então, vamos lá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Então, eu tenho 5 átomos de carbono. Então, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou identificar onde estão as duplas. Então, essa dupla está entre o carbono 1 e 2. E tem uma outra dupla que está entre o carbono 2 e 3. Certo? Então, se está entre o carbono 1 e 2, eu vou pegar o número 1. Se está entre o 2 e o 3, eu pego o número 2. Muito bem. Agora eu vou contar quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4, 5. O prefixo é pente. Então, se o prefixo é pente, como são duas duplas, acrescenta a letra A para ficar mais bonitinho. Duas duplas, então é di, em, di, 2, em, dupla. Então, duas duplas. Como é o hidrocarboneto, só tem átomos de carbono e hidrogênio. Então, o nome do meu composto vai ficar 1,2-pentadieno. Essa é a resposta correta, certo? Não é a letra A, porque aqui tem dizendo but, 4 átomos de carbono, não tem 4, não tem 4. Não é pentino 1, porque pentino 1 só tem uma dupla, ou uma tripla, desculpa. Não é pentino 2, porque o pentino 2 só vai ter também uma tripla. E esse composto não tem tripla, tem duas duplas, por isso que é di-en.
ok? Próxima questão. Indica a nomenclatura do composto abaixo. Então vou começar a contar quantos átomos de carbono. Opa! A tripla está mais para o lado direito. Então vou começar a contar da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, certo? Então tenho 5 átomos de carbono. Então agora é só fazer a minha nomenclatura, certo? Então, identifica onde está a tripla. A tripla está entre o carbono 2 e 3. Eu pego sempre o menor número. Então, o menor número vai ser o que? O número 2. Então, no carbono 2 e 3 vai ter uma tripla ligação. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser o meu pente. Pente, sempre lembrando, tem 5 átomos de carbono. Agora eu pergunto a vocês. Tem tripla, então acrescenta o IN. O IN é porque tem uma tripla ligação, certo? Como é um hidrocarboneto, termina com a letra O. Então aqui eu tenho o quê? O 2-pentino, ou você pode chamar também de pentino 2, certo? Em alguns livros, certo? Essa nomenclatura aparece da seguinte maneira. Ao invés de colocar pentino 2, ou seja, o 2 fora, eles colocam o nome, o 2 dentro. Então vai ficar pente, tracinho 2, ino. Certo? Então, onde está a tripla ligação? Está no carbono 2 e 3. Então eu pego um número menor, que é o número 2. Então o nome desse composto é pentino 2. Não é a letra A, porque aqui tem dizendo que é but. Não é a letra B, porque é but. Não é a letra C, porque a letra C está dizendo que é um di-en, ou seja, duas duplas. E eu vi aqui no meu composto só tem uma tripla. Ah, poderia ser o pentino 1, mas a tripla estaria entre o carbono 1 e o carbono 2. Aí seria pentino 1, certo? Vou até fazer aqui a estrutura do pentino 1. Pentino 1 seria o que? H3C, CH2, CH2, C, tripla, CH, ou seja, entre o 1 e o 2. Então, entre o 1 e o 2 é o meu pentino 1, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima semana.